Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Planilhas Google Módulo Avançado. Na aula de hoje, nós vamos ver já uma outra função que você não viu no módulo intermediário e que eu comentei depois das explicações da função C. Se você se recorda, é a função E. A função C, nós vimos que é uma função de teste lógico. E essa função ela é utilizada justamente para quando você tem que fazer um teste dentro de uma condição, avaliar o conteúdo de uma célula e retornar um resultado, se verdadeiro ou se falso. A função C permitia ainda você alinhar essa função e colocar várias funções uma dentro da outra. O que nós vamos fazer aqui na função agora, usando a função E, é potencializar essa função E, essa função C, e você vai perceber que esse conteúdo, que a aplicação da função C, vai ficar muito mais prática quando você precisar validar vários conceitos ao mesmo tempo. Vamos começar. A função E também é uma função de teste lógico. Se nós, deixa eu abrir aqui uma nova planilha, vamos adicionar uma planilha só para teste. Observe, quando você escreve em uma célula, vou colocar aqui uma função, por exemplo, eu vou colocar -1, e eu perguntar para essa função, veja só, esta célula é menor que zero? Se eu der um Enter aqui no resultado, você vai ver, opa, preciso ligar aqui meu notebook, você vai ver que é verdadeira a resposta, ou seja, ela é menor que zero. Essa é a condição também que uma função lógica vai fazer. Se nós utilizarmos aqui a função E, abro parênteses, eu posso pegar aquele teste lógico que nós usamos na função C e fazer vários testes nos nossos dados, mas vários testes mesmos. Veja só, eu quero checar se esse valor aqui é menor que zero. Se eu fechar o parênteses, você vai ver que a função retorna a palavra verdadeiro. Se colocarmos aqui um número positivo, você vai ver que ela retorna falso. Ou seja, A2 não é menor que zero. A2 é maior que zero. Por isso ele retornou falso. A função E não permite a você escrever na célula. Então, por exemplo, se eu checasse ali se esse número fosse menor que zero, escreva positivo. Se não, escreva negativo. Para isso, você vai ter que fazer o uso da função C, que nós já vimos anteriormente também. Legal. Mas como é que eu uso a função E na prática, Alessandro? Se nós entrarmos aqui na planilha da função E, eu tenho aqui um primeiro exercício. Se todos os campos abaixo estiverem com o X, identificar na última célula com a palavra todos os valores selecionados. Então, o primeiro passo é criar a condição. Se eu tivesse que usar a função C, eu teria que verificar dessa forma. Veja só, se, abro parênteses, esta célula aqui for igual a x, entre aspas, então teria que verificar a segunda célula. Se, abro parênteses, esta função aqui é igual a x, ponto e vírgula. Se esta outra célula aqui fosse igual a x, e assim sucessivamente para cada uma dessas células. Perceba que o processo ele é bem cansativo. Então, ao invés de usar um monte de Cs, nós vamos substituir isso por um único C. Só que antes eu vou escrever a função E para você ver a resposta. Veja só, E, abro parênteses. É como se eu terceirizasse o uso desse teste lógico, passasse esse teste lógico para a função E. Então a função C ela só vai pegar a resposta e vai me dar o resultado. E a função C simplesmente vai escrever a resposta que eu espero. Então vamos lá. E, primeira condição, primeiro teste lógico. Esta célula é igual a x, ponto e vírgula. Não terminei. Eu tenho que perguntar se essa célula é igual a x, ponto e vírgula. E assim sucessivamente para fazer os meus testes lógicos. C10 é igual a x, ponto e vírgula. D10 é igual a x, ponto e vírgula. E10 é igual a x, ponto e vírgula. F10 é igual a x, ponto e vírgula. E por último, G10 é igual a x. A condição E, ela só vai retornar o valor verdadeiro se todos os testes lógicos retornar verdadeiro. Se eu pressionar o Enter, você vai ver que a condição aqui retornou verdadeiro, ou seja, todas as minhas células que eu avaliei com ela têm o X inseridos. Se eu vier em qualquer uma dessas células e pressionar a tecla Delete, você vai ver que imediatamente ele retornou o valor falso. Esse valor falso justamente é porque nem todas as células têm esse X.
Um exemplo prático. Se você estivesse, por exemplo, participando, fazendo uma planilha de uma eleição de uma mesa diretora de uma empresa, então todos os votos deveriam ser sim, digamos que se fosse exigida unanimidade, eu poderia então avaliar todos os votos com a condição e a partir daí tirar essa minha conclusão. Bom, mas aí é um assunto para outro caso, porque se você tiver muitos valores mesmo para validar, aí nós temos que usar outros recursos, que não a função e. Um detalhe importante da função e é que nós trabalhamos com uma tabela verdade. A tabela verdade para a função e, deixa eu escrever aqui, tabela verdade da função e. A tabela verdade, ela diz o seguinte: para que a função e retorne verdadeiro, a primeira condição, digamos que eu tenho aqui apenas duas condições para analisar, a condição 1 e a condição 2. Para que essa função retorne verdadeiro, eu preciso então que a condição 1 seja verdadeira e a condição 2 seja verdadeira também. Deixa eu centralizar esses itens aqui para ficar melhor de visualizar. Se uma das condições, se a primeira condição for falsa e a segunda condição for verdadeira, o retorno dessa função é falso. Se a primeira condição retornar verdadeiro e a segunda retornar falso, então a função e retorna falso. E se ambas as condições forem falso, a função e retorna falso. Somente serão retornados os dados, né, a condição verdadeira, se todas as testes lógicos, se todas as condições lógicas que eu estou validando forem verdadeiras. Se nós colocarmos então aqui mais uma coluna e chamarmos isso de condição 3, todas as três condições teriam que ser verdadeiras para a função e escrever verdadeiro. É assim que ela funciona. Então não existe uma complexidade na função e. Você só precisa entender que ela trabalha com os testes lógicos que eram feitos com a função C. Veja só, eu vou clicar aqui e como eu trataria essa informação? Imagine que você está passando essa planilha para um cliente. Se você escreve verdadeiro em uma célula, então o que vai acontecer? Provavelmente o seu cliente vai pegar o telefone e vai te ligar. Falou, Alessandro, o que significa esse verdadeiro na minha célula? Então o ideal é nós tratarmos essa informação. E vamos tratar agora sim utilizando a função C. Vou pressionar F2 e note que eu vou encapsular essa função E. Se eu digitar aqui C, abrir parênteses, observe que o teste lógico da minha função C é toda a minha condição E. Lá no final, então, dessa condição, eu vou colocar um ponto e vírgula. Ou seja, se a minha função E escrever verdadeiro, então eu vou colocar aqui que todos os valores foram selecionados, né? Todos os valores selecionados. Se não, ponto e vírgula. Há valores para selecionar. Basicamente, a função C, ela está pegando a resposta da minha função E e olhando para ela, vendo se ela está escrito verdadeiro ou falso. A partir dessa condição, a partir dessa análise, é que ele vai colocar, né, a função verdadeiro ou falso da função C. Se eu pressionar um Enter, você vai ver então que aqui todos os dados foram selecionados, porque todas as células têm X. Toda célula, toda condição que eu coloquei retornou verdadeiro. Se eu apagar uma única condição, você vai ver que a resposta da minha função C mudou e agora ele está dizendo que há valores para selecionar. Ou seja, eu preciso verificar então a minha matriz de valores. Perceberam? O processo então de uso da função C, da função E com a função C, é bem simples. O que eu gostaria que você fizesse a partir de agora? Aqui na parte de baixo, nós tínhamos um exercício que nós fizemos lá na função C do módulo anterior. Então, para cada conjunto de dados desse, eu gostaria que você fizesse a análise das condições, só que dessa vez utilizando a função E de auxílio à função C. Aqui nessa primeira condição, como nós só temos uma única condição, então você não precisa nem usar a função E, fica de prática para a função C. Mas a partir da condição 2, você vai ver que vai precisar utilizar mais de um teste lógico. E aí, com o uso da função E adicional, você vai então colocar e vai utilizar. Então, mãos à obra. Agora é com você, faça esse exercício porque na próxima aula nós já vamos corrigir. Até já!